Eu sou Felipe Cortes e eu estou sozinho, mas bem acompanhado do jogo Multiverso Pokémon de Luiz Heitor Tete, que é um dos membros da nossa comunidade do Facebook Solo RPG. Agora você deve me perguntar, beleza, e que jogo é esse? Como você chegou nele? Enfim, é o seguinte, pessoal, lá no nosso grupo já há mais de 1.400 arquivos. Grande parte deles é de jogos, né, feitos pelos membros da comunidade e disponibilizados gratuitamente. E o que acontece é que há várias pérolas, né, de muitos jogos bons mesmo. Às vezes não tem a diagramação tão bem elaborada, nem tudo, mas são bons, o conteúdo é legal, são jogos divertidos. E só que há tantas postagens, tanta produção, que às vezes ficam, né, é, meio de lado, ou com o tempo o pessoal para de jogar, ou se esquece dele. Então a ideia, né, a minha proposta lá que eu fiz em janeiro de 2021, que eu chamei de Feedback Jam, era para pegar algum jogo aleatoriamente, né, você pode associar, a minha proposta é associar uma letra do alfabeto, filtrar lá nos arquivos do grupo por essa letra, depois sortear aleatoriamente dentre os jogos qual você jogaria como um teste e depois dar um feedback para o autor do jogo, até como forma de prestigiá-lo, né? Enfim, de dar uma moral também para essa pessoa que dedicou um tempo dela para fazer algo legal para a comunidade. Então eu fiz esse procedimento recentemente, sorteei a letra M de Maria e depois selecionei dentre os arquivos com M, que são mais de 100 jogos lá. Eu fui eliminando as duplicidades, cheguei numa lista de 100, rolei um D100 e aí saiu o jogo do Luiz, certo? Então a minha jogatina de hoje vai ser o jogo dele. Então vamos logo com isso. É o seguinte, pessoal. O jogo do Luiz, ele é, vamos dizer assim, uma releitura do universo Pokémon, da franquia Pokémon. Né? Ele propõe que nós reimaginemos o que é o cenário do Pokémon. Né? Você se faça perguntas e crie um cenário alternativo para jogar com ele. Em suma, o conceito é este, tá? Tanto é que vocês podem ver aqui, já na primeira página do jogo, a gente tem aqui algumas perguntas que ele coloca para você pensar e montar o seu próprio cenário. Vamos só dar uma lidinha aqui em algumas, por exemplo. Ó. Existem escolas para treinadores Pokémons? Por quê? Porque as pessoas os estudam, desejam usá-los como arma em alguma grande guerra. 8. Existem armas de fogo? Elas matam os Pokémons? 11. Algumas pessoas caminham com Pokémons e nunca os prendem em Pokébolas? Eles podem ser capturados? Isso é crime? Quais são as funções deles? As tecnologias são mais tipo as que nós temos hoje, ou mais tipo The Flintstones? Há um continente ou há ilhas? Enfim, eles sempre existiram ou surgiram depois de um acontecimento específico? Então, são perguntas que você pode usar para aguçar, se inspirar, né, aguçar a sua imaginação e criar um cenário próprio, uma versão alternativa do Pokémon. Inclusive, na página, ele dá 3 exemplos. Né? O mundo pós-apocalíptico, o joguinho que saiu do controle, tipo um reality show, e o mundo colorido que está virando cinzas, que tem a ver com crianças treinadas. Eu não vou ler cada uma delas aqui para a gente também ganhar tempo. Eu criei o meu cenário. Então, qual que é aqui a do meu cenário? Eu peguei mais ou menos a ideia do mundo pós-apocalíptico, né? E, gente, vai ser um pouco clichê aqui, mas por que não? O seguinte, houve uma grande guerra nuclear, né? Vários mísseis nucleares foram disparados e após, né, algum tempo da radiação no ar, na atmosfera do planeta, os animais e as plantas começaram a sofrer modificações drásticas, né, e se transformaram assim evolutivamente muito, mas muito, muito rápido mesmo, né? Em questão de 10 anos após os acontecimentos, eles já tinham manifestado características diferentes, habilidades diferentes, né? Formas e tudo mais. As plantas, algumas passaram a andar,
né? Então isso foi algo muito diferente, uma consequência bem drástica, né? E aí o, o Pokémon, o termo Pokémon tem a ver com o que aconteceu, né? Não é Pocket Monster, como a gente sabe que significa essa sigla para o cenário tradicional de Pokémon, né? O Pokémon aqui tem a ver com o evento, né? Esse evento, esse dia fatídico em que várias bombas explodiram em vários países, em vários pontos desses países ao redor do planeta inteiro, foi denominado de Karma. Então foi aquele momento foi o Karma. E aí o nome dos Pokémons, né, essa sigla, esse acrônimo, surgiu daí. Então Pokémon nada mais é do que Post-Karma Evolution Monsters. Então são monstros que evoluíram a partir do evento chamado Karma, né, após ele. Então, na verdade, são mutações que sofreram e aí viraram nossos queridos Pokémons, mas eles são bem diferentes, eles são mais como os animais e as plantas que a gente conhece, mas com essas características. Alguns têm habilidades, alguns fazem coisas que os animais comuns não fariam, alguns cresceram, ganharam força, modificaram sua forma também, certo? Então, mais ou menos isso. E aí, eu vou jogar com um personagem que é o. Antes de mais nada, né? Deixa eu mostrar o resto do jogo. Ele recomenda que você utilize o Fate, mas fala que pode ser utilizado, na verdade, qualquer sistema genérico. E aí eu escolhi usar esta belezinha aqui da 101 Games, que é a herança de Cthulhu. Já que eu peguei um cenário pós-apocalíptico, acho que vai casar bem. É um sistema fácil, rápido de jogar. E aí eu criei o Tito Lemes, aqui está a ficha dele. Basicamente é o seguinte: o meu jogo vai se passar, né, em Brasília, que é onde eu vivo, e ele será então um ex-oficial de baixa patente do Exército Brasileiro, né, que conseguiu se refugiar num abrigo subterrâneo no quartel-general aqui de Brasília. Então, no ano de 2030, quando o Karma ocorreu, né, já se havia uma previsão de que haveria uma guerra nuclear iminente e várias empresas, várias organizações militares e não militares construíram refúgios, abrigos ou utilizaram algumas que já existiam desde ali da Guerra Fria, e aqui em Brasília havia uma no quartel-general. Alguns dos sobreviventes, né, dos ataques não afetou diretamente Brasília, nenhuma explosão, mas enfim, a radiação matou a maior parte da população, que não foi morta diretamente pelas explosões. Então aquela nuvem de poeira radioativa que ficou sobre a atmosfera, tampando o luz solar e a própria radiação e os seus efeitos, acabou levando embora a maioria das pessoas. E o Tito foi um dos sobreviventes porque estava dentro do abrigo. E lá ele ficou durante 15 anos, esperando que fosse relativamente seguro deixar o abrigo. E também que enquanto durassem os estoques de alimentos e água potável, certo? E por que ele vai deixar o seu abrigo agora, né, além dessas coisas? Porque pesquisadores da Universidade de Brasília, que também foram estrategicamente refugiados ali naquele abrigo, eles já sabem da existência dos Pokémons lá fora, eles tinham meios de monitorar isso, sem precisar sair, né, utilizando robôs, sensores, sensoriamento aéreo, drones, essas coisas todas. E eles desenvolveram uma forma de você se conectar com os Pokémons por meio de um implante neural. Um deles vai na pessoa e o outro vai no bichinho, no Pokémon. Então, esses pesquisadores desenvolveram isso e querem colocar isso a teste, querem ver se isso funciona de fato. E o Tito foi o escolhido porque ele passou numa série de testes feitos ali, psicológicos, de comportamento, de agilidade,
de combate, inclusive, porque vários desses Pokémons são perigosos, matam pessoas também, matam outros seres. Então ele passou nesses testes, foi treinado e tem a missão de capturar um Pokémon deste, seja qual for, e trazer para o QG aqui do exército, né, para o abrigo, para que ele seja estudado. É o objetivo do Tito. Então a ficha aqui é a ficha do Herança de Cthulhu. Ele tem corpo 4, espírito 3 e mente 2. Ou seja, qualquer coisa relacionada à atividade física, ele vai usar o corpo. Qualquer coisa relacionada a relacionamento, a convencimento, é espírito. E a inteligência, raciocínio, lógico, abstrato, é mente. Beleza? As perícias que me ajudam nos testes aqui, ele tem de sobrevivência, combate à distância e combate corporal. E os equipamentos dele são um facão, uma pistola que ele pode carregar tanto com balas tradicionais quanto com dardos tranquilizantes, que é o que ele pretende utilizar ao encontrar um Pokémon, que ele precisa deixar o bichinho atordoado, nocauteado, para ele poder conseguir fazer uma pequena incisão. Na verdade é um revolvinho daquele. Sabe quando a gente tomava vacina de febre amarela lá nos anos 90, que era um revolvinho? É tipo isso. Um binóculos, né, e esse implante neural. São os equipamentos e a ficha do Tito. Beleza? E uma observação aqui que é importante fazer. Na superfície, além de pessoas também saindo pelas primeiras vezes e dos Pokémons, há alguns sobreviventes, são raros, mas há alguns sobreviventes que perderam sua mente para a loucura, né? Então a gente vai usar aqui do Herança de Cthulhu os insanos quando houver um encontro desse modo, certo? Eu desenhei aqui no Roll20, deixa eu colocar para vocês aqui rapidamente. Desenhei aqui no Roll20 mais ou menos a cidade de Brasília, né? Vou mostrar o mapa real aqui de Brasília, é assim. A ideia, para quem não sabe, foi imitar um avião, né? Então você tem duas asas, que são as partes, pelo menos da região central, as partes residenciais, e você tem o corpo do avião, onde fica ali uma parte da zona cívico-administrativa, os prédios públicos, uma parte mais de turismo cívico, um gramadão, né? Inclusive o estádio, o antigo estádio Mané Garrincha, atual estádio nacional, também fica no corpo do avião. E aqui tem um parque muito grande, que é o Parque Sara Kubitschek. Enfim, é mais ou menos esse o mapa real. E aqui eu tentei imitar mais ou menos, né? E aqui, se vocês observarem, né, ficou meio bagunçado aqui no Roll20, mas enfim, esse pontinho verde aqui é o meu personagem. E aqui, teoricamente, esse token é para simbolizar ele, né? Foi o que eu achei aqui. Então, ele está no QG. Só que antes de a gente começar a jogar, mostrar aqui para vocês o resto do jogo. O Luiz Heitor propõe uma forma de você, sempre que encontrar um Pokémon, determinar que Pokémon é este, né? Quais são suas forças e fraquezas, os seus tipos. Aqui tem toda a regra detalhada, mas eu quero mostrar um resumo delas aqui. Deixa eu só tirar o Roll20 da frente. Então, os resumos delas aqui, né? E depois, na hora que eu precisar, eu explico para vocês, certo? E ele também tem aqui uma forma de você rolar os encontros. Ele sugere que seja isso meio que escondido, para você ter uma certa surpresa, mas enfim, eu não vou usar essa regra. A batalha também, ele propõe regras para isso, e até inclusive um sistema de batalha alternativo, só que eu vou usar as regras do Herança de Cthulhu, beleza? Então o que eu vou usar em termos de mecânica do jogo do Luiz vai ser a parte de determinar os Pokémons, beleza? Certinho? Então vamos logo com isso. Deixa eu abrir de novo aqui o Firefox. Vou dar um zoom para ficar mais fácil para a gente controlar. À medida que ele for andando aí, a gente vê o que acontece, né? Deixa eu colocar aqui também controlar as horas, já que eu vou usar o Herança de Cthulhu, né?
todos os jogos da 101 Games sugerem esse controle por tempo. Então vou determinar que ele sairá às 8 horas da manhã do QG e ele tem que retornar. Talvez ele use ali uma máscara, né, para filtrar qualquer tipo de poluente que esteja ainda na atmosfera. E essa máscara ela não pode ser utilizada mais do que 12 horas seguidas. Então ele tem que retornar no máximo às 20 horas, né, para o seu QG. E aí ele tem uma moto do exército que ele vai utilizar para poder andar pela cidade. E ao utilizar uma moto, ele vai gastar meia hora de um setor para outro, certinho? Então o que ele pensa em fazer? Ele acha que é possível que ele encontre mais facilmente um Pokémon no parque, né? No antigo parque, que hoje não restou muita coisa dele, só uma vegetação mais seca, já acabada, deteriorada, mas enfim, ainda é uma parte mais verde do que sobrou da cidade de Brasília. Então ele vai para o parque da cidade, que fica aqui, e vai tentar ver se acha, se tem a sorte de encontrar um Pokémon dando sopa. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte: ele anda, né? Aqui meia hora, mais meia hora. Então ele gasta 1 hora e meia para chegar lá no parque da cidade. Para falar a verdade, não demoraria isso de verdade aqui na cidade de Brasília. Mas enfim, isso é um jogo, gente. Vamos ligar a suspensão de descrença. Beleza? Então ele chega lá e ele vai procurar. Ele vai usar o seu binóculo e ver se acha alguém, né? Se alguém, não, aliás, um Pokémon. E aí eu vou usar aqui as ações do jogo. Deixa eu só pegar aqui rapidão, que ele tem algumas sugestões de como fazer. Ó, encontrar outro sobrevivente. Eu vou usar essa rolagem aqui, ó. Tempo mente com a perícia investigação se houver, né? Eu vou usar então. Deixa eu só rolar. Deixa eu pegar um dadinho aqui. Deixar aqui assim. Vou rolar então meu D10. Somar meu atributo mente, que é 2. Beleza? 4 mais 2, 6. Ele não encontrou. Não encontrou. Ele procurou, usou. Mas eu vou rolar com vantagem, que ele está usando o seu binóculo. Então deixa eu rolar mais uma vez aqui. Também não deu. Enfim, não conseguiu encontrar. Né? Rodou ali. Essa setor aí tem um parque de diversão nesse setor que ele está, que é chamado de Nicolândia aqui em Brasília. Né? Então, atualmente está uma roda gigante caída, uma montanha-russa já deteriorada. Então ele vai por ali, anda por esses escombros do parque, usa o seu binóculo para ver a parte mais aberta e não encontra nada. Mas vai ter um evento. Vamos ver aqui. Eu vou rolar em eventos de escombros aqui do livro. Né? Vamos ver o que vai sair para ele. 2d10. O primeiro vai ser 1 e o segundo 7. Você vê um imenso Dagon usando o lago de uma praça como morada. Então, sim, tem um laguinho dentro do parque da cidade. Ele não encontrou procurando, mas depois que ele desistiu, quando ele estava caminhando para outro setor, ele se deu de cara com um bichão que parece ser um Pokémon. Vamos ver que bichão é esse? Então vamos usar aqui as regras, né, só para voltar aqui para vocês verem. Deixa eu esconder de novo o Firefox. Vamos usar aqui a regra do jogo. Eu vou rolar 3d20 e 1d4. Né? Os dois primeiros d20 são para definir o tipo. O terceiro é para me ajudar a definir qual vai ser o tipo de ataque. E o d4 vai também para me ajudar a definir o tipo de ataque. Certo? Então primeiro eu vou rolar os 3d20. Vamos ver aqui. Deixa eu diminuir. Vai ser 13. Deixa eu abrir o Firefox novamente aqui. Meu primeiro foi 13, meu segundo foi 10. Vamos ver mais um. 13, 10 e 6. 13, 10 e 6. Vamos ver o D4.
2. Beleza. Então vamos voltar aqui para o PDF e vamos subir. Ó, aqui tem a tabelinha para a gente determinar. 13 quer dizer que ele é do tipo pedra. 10 ele é do tipo inseto. Então ele é do tipo pedra e inseto ao mesmo tempo, certo? O ataque dele foi 2. Aqui de acordo com o PDF, ó, se eu tiro 2 no ataque, quer dizer que ele é do segundo D20. Então o ataque dele é de inseto, certo? Ele é um Pokémon pedra inseto, né? E o ataque dele vai ser inseto. Isso vai me definir as vantagens e desvantagens que ele terá durante um combate, né? Se o Tito tiver uma conexão bem sucedida com ele, mentalmente, ele vai poder passar a usar este Pokémon também para lutar por ele, né? E aí vai ser importante, no caso de ser outro Pokémon, determinar se ele tem vantagem sobre o Pokémon ou se não tem, se os dois se anulam, ou se o outro Pokémon tem vantagem sobre ele. Então essa regra do Luiz Heitor também vou usar parcialmente, só que com as regras de vantagem e desvantagem do Herança de Cthulhu. Beleza? Então vamos ver agora, vamos abrir a Pokédex. Vamos ver aqui. E vamos colocar então tipo inseto e tipo pedra. E vou mandar filtrar. Então temos 5 tipos de Pokémon aqui. Um que é o Shuckle, o Anorith, o Armaldo, o Dwebble e o Crustle, né? Faz sentido ser o Shuckle, né? Porque está no lago, né? Ele viu no lago, no laguinho que tem no parque. Só que não vai ser o Shuckle em si. O que ele vê, na verdade, deixa eu já esconder aqui não, daqui a pouquinho eu escondo. O que ele vê é o que parece uma evolução de uma tartaruga misturada a um tipo de planta. Então é como se fosse uma tartaruga, só que maior, tipo 3 vezes maior do que, aliás, um cágado. Cágado não, que até é um cágado, um cágado tipo 3 vezes maior do que o normal. E no lugar do casco desse cágado tem uma espécie de tronco de árvore que o envolve, né? Então ele surgiu tipo de uma adaptação entre planta e um cágado e virou este Pokémon, que a gente não tem nome para ele ainda. Vamos chamar aqui de cágado tronco. Enfim, depois eu penso num nome melhor, né? Então vai ser esse o bicho. Ele vai ter ele vê então esse cágado gigante, é quase maior que ele, né, de longe. Então ele avista o bichinho. Ele vai chegar no máximo de distância que ele consegue para dar um tiro com seu tranquilizante, e vamos ver se ele acerta. Beleza? Eu vou jogar aqui, vamos ativar aqui o meu Firefox de novo. Eu vou jogar um dado para determinar quantos de vida, vamos dizer assim, quanto que ele vai resistir antes de pegar no sono, em termos de pontos de vida. Vou jogar um D10, que é o dado padrão do sistema, então ele tem 5 pontos de vida. O Tito chega o mais perto possível para ter mais chance de acerto, mas no modo que ele não seja visto pelo cágado do tronco. Então ele vai jogar aqui o seu D10 para ver se acerta. Tirou 2, mas seu atributo corpo, deixa eu só pegar aqui, é 4, mais 4, 6. Mais 2 da perícia de combate à distância, ele errou. Então passa perto dele, passa perto da cabeça do bicho, mas ele erra. Só que agora o bicho está ciente da presença dele ali. Eu vou fazer uma pergunta por oráculo. Esse bicho vai tentar fugir. De 1 a 5 é não, de 6 a 10 é sim. Sim, ele vai tentar fugir.
E agora a gente vai fazer tipo um teste resistido então, né? Teste de corpo contra teste de corpo. Ah, vou rolar um D6 para saber qual é o corpo desse bicho. É 4. Beleza, então vamos rolar o teste de corpo para ele primeiro. 6 mais 4, 10 ele tirou. Vamos ver quanto o Tito vai tirar. 9. O Tito ganhou. O Tito corre muito agilmente. E o bicho é um cágado, né, gente? Faz sentido ele não ser tão bom de corrida. O Tito alcança e vai tentar de novo um outro tiro. Novamente ele não acerta. Eu acho que ele está nervoso, ele nunca tinha visto nada parecido aqui. É o primeiro dia dele fora, depois de 15 anos do QG, ele não está conseguindo se concentrar. Só que ele consegue alcançar o bicho, que o bicho é meio lento. E agora só que eu tenho que perguntar para o oráculo. O bicho percebeu que não vai conseguir fugir. Ele vai atacar? Não, não vai atacar. Então, mas ele continua andando, né? Ele está com vontade de falar pro cara, pô, para de me seguir. Mas aí o Tito vai tentar atirar de novo. E dessa vez o Tito acerta. 8 mais 4 do atributo corpo, 12 mais 2 do combate corporal, 14. Isso dá um bônus de poder de 4. Certo? Então ele deu um acerto, tipo, quase acertou o cérebro, já apagou o bicho imediatamente. Então o cagaduzão continua caminhando com os passos, depois desmonta. E aí o Tito agora vai tentar implantar o negócio para ele ter controle sobre este cágado. Vamos ver se ele tem sucesso. Vai ser agora uma perícia usar o atributo mente, mas com vantagem, porque o bicho está apagado, né? Está imóvel, então tranquilo. 6 7 Tá. Olha só. 7 também não é suficiente. Ele tem um atributo mente, é 2, então ele precisava de 8 aqui. Porque ele não tem nenhuma perícia relevante para esse caso. Então, eu vou gastar um ponto de vontade e vou rolar novamente. Não. Também não. Vou gastar mais um. Não. Mais um, vai. Aê, foi. Então gastei 4 pontos de vontade, fiquei com 3. Isso é muito ruim pro personagem, porque se zera os pontos de vontade dele, ele começa a ficar insano. Né? Então, no primeiro dia de Tito fora do QG, fora do abrigo, já está mexendo com a cabeça dele. Se ele continuar nesse ritmo, pode ser que ele se junte aos insanos que rondam Brasília. Né? Mas enfim, depois de muito custo, ele estava tremendo e suando todo. Ele consegue achar o local adequado para fazer a incisão com a pistolinha e colocar o implante no cérebro. Quando ele coloca, imediatamente a mente dele dá um choque, assim, ele tem um momento que o olho até revira assim, fica branco, e ele começa a sentir, né, o que o cágado está sentindo. Ele começa a sentir uma conexão imediata com ele. Então, os sentimentos, a dor, o medo de ter que fugir deste humano, né, tudo isso passa também para ele. Então, ele sente uma angústia muito grande e uma afinidade muito grande com esse bicho. E aí, cara, por causa disso, eu digo que o Tito não vai voltar pro QG. O Tito é um soldado, ele é um cara do exército que tá com a missão, mas ele tem flashes do que esse cágado já passou, né? Inclusive de como ele surgiu, de como foi a transformação, e ele tem certeza que se ele levar esse cágado pro QG de volta, que eles vão matar esse bicho, vão dissecar, e ele se sente mal, muito mal com aquilo, e ele fala: poxa, eu não devo mais nada para ninguém, pelo jeito aqui fora é relativamente seguro, então eu vou aproveitar esse vínculo com esse animal e vou arranjar um outro lugar para morar, certo? Então ele vai tentar agora sobreviver, né? Tendo como companheiro, como um vínculo mental,
um Kaga do tronco, certo? Então foi essa aí a gameplay demonstrativa do jogo Multiverso Pokémon do Luiz Heitor Tete. Espero que tenham gostado. Eu achei bacana e esse esquema de poder juntar um outro sistema genérico ficou muito legal. A provocação que ele faz de sair da zona de conforto, de sair da caixinha e bolar um cenário diferentão de Pokémon, eu achei fantástica. Então assim, o jogo ficou bem legal, a forma de determinar o tipo do Pokémon também, o lance de te dar o link para acessar a Pokédex. E assim, para quem quer usar um combate de Pokémon mesmo, né, com Fate, eu acho que deve combinar muito bem, deve ficar extremamente legal. Eu só não usei primeiro porque eu não conheço Fate, eu conheço, mas nunca joguei, então eu ia meio que apanhar para as regras, ou eu teria que gastar muito tempo lendo o Fate para poder jogar. Então eu optei por usar algo que já é familiar a mim e que tem um cenário parecido com o que eu vislumbrei, né? Então assim, mas eu acho que quem conhece o Fate vai se divertir muito também usando as regras propostas pelo Luiz, que parece combinar muito com o estilo de combate de Pokémon que a gente conhece, certo? Mas é isso. Vamos ver se eu continuo a história do Tito depois aqui em Brasília, pós-apocalíptico em 2045. Já agora será um renegado do exército, talvez até, quem sabe, será sujeito à pena máxima de prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Quem sabe no Brasil em 2045 a gente não tem isso, né? Vai saber. Tá certo, pessoal? Então, muito obrigado, espero que gostem. Deixem um like, comentem e se inscrevam se ainda não estiverem inscritos. Tudo bem? Até a próxima então e um grande abraço.